Social Selling. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais de como utilizar as redes sociais para prospectar mais clientes e vender mais. Interessante porque Social Selling é a mistura de duas coisas, né? É vendas com capacidade de você se relacionar, né? Através das redes sociais, mas essa capacidade de relacionamento. Por isso que é uma venda social, né? O Social Selling. Fazer uma venda enquanto você se relaciona com pessoas. E, obviamente, as redes sociais são uma das grandes protagonistas, se não a grande protagonista no mundo que a gente vive quando o assunto é esse. Então, primeira coisa, eu vou trazer alguns elementos aqui para que fique claro para vocês como utilizar as redes sociais para não só prospectar mais clientes e vender mais. Só que antes é importante eu te trazer algumas estatísticas. Olha só, vou ler aqui para vocês algumas estatísticas, porque eu preciso te vender essa ideia e eu quero que você compre. Ah, cara, já estou comprado. Eu quero que você dobre a aposta, porque realmente é algo que vai te trazer muito resultado. Vamos lá, ó. 77% dos brasileiros são influenciados a comprar produtos e serviços por meio das redes sociais. Olha que interessante essa pesquisa. E uma outra diz que 62% dos compradores B2B, que é business to business, empresa quando vende diretamente para outra empresa, respondem a vendedores que se conectam com percepções e oportunidades relevantes, que são identificados por meio de interações assim, ali nas redes sociais. E uma terceira pesquisa mostrou que 48% das pessoas já compraram algum produto ou serviço que conheceram no Instagram. Ou seja, tem muito dinheiro na mesa. Então, baseado nisso, eu quero te trazer alguns elementos para aumentar a tua habilidade no social selling. Só uma coisa, cara. Social selling não é spam. Não é você ficar que nem um maluco, caçador desesperado, mandando spam para as pessoas. Isso não é social selling. Isso para qualquer coisa, seja ele no ambiente social, ou seja no WhatsApp, ou qualquer canal, quantos e-mails você recebe de spam que você nem abre? Ah, Caio, pode ser que não, pode ser quando a pessoa está assim, ela estava procurando você uma solução e foi lá aparecer o e-mail, só que isso é a menor parte, cara. Aí você tira pedido, isso não é vender. E para mim é um jeito deselegante, você afasta. Vendas tem esse atributo de relacionamento. Então, não é você fazer isso que não, ao contrário, você vai repelir, porque toda caça que sente a presença do caçador, a caça foge. Então, eu não quero te instigar a ser um caçador, sair que nem um maluco disparando mensagem nas redes sociais, porque você vai ver que não vai ter eficiência, beleza? Então, utilizar a ferramenta, saber utilizar a ferramenta é tão importante quanto possuí-la. Saber utilizar uma ferramenta é tão importante quanto possuí-la. É que nem um celular. Mais importante que ter um celular é saber como utilizar ele de maneira eficiente. Legal? Então vamos lá. Quais são as vantagens do social selling? Primeiro, você tem um custo baixo. Por que custo baixo? Porque rede social é acessível a qualquer pessoa. Você pode agora mesmo ir criar seu perfil em todas as redes sociais sem custo nenhum. Então o custo ele é baixo. E você tem uma proximidade com o lead muito grande. Rede social, qual é o objetivo? Socializar, relacionamento. E isso para vendas é uma maravilha. Porque vendas, ela acontece a partir de uma pavimentação chamada relacionamento e confiança. Não existe venda sem um mínimo de vínculo. E outra coisa é lead infinito, cara. Cara, é gente entrando nas redes sociais todos os dias. E a internet é a maior avenida do mundo. É o único lugar que você pode abrir a tua loja e tem uma avenida que passa todo mundo, bilhões de pessoas. Então, por isso que é importante você saber, cara, preciso dar atenção. Tem gente que é desleixado com rede social. Ah, eu não gosto. Não importa se você gosta ou não. O que importa é que é um canal poderoso e você precisa começar a utilizar ele a seu favor. 4 passos para você começar a prospectar nas redes sociais de maneira ativa. Por que eu falei de maneira ativa? Porque tem a maneira passiva. Maneira passiva é você gerar um bom conteúdo na internet. Por exemplo, eu gero conteúdo na internet desde 2013, 2014. E olha que eu demorei quase 6 anos para fazer a minha primeira venda. Minha primeira venda online foi quando eu lancei meu livro. Então, eu utilizei as redes sociais para vender. Mas quando estava focado na minha carreira em vendas, a rede social era um lugar de contribuição, que eu aprendia, que eu trocava, que eu conhecia muita gente bacana. Então, mas eu não usava como canal de vendas. Eu lembro quando eu lancei meu livro em 2017, 16 ou 17? Enfim, meados de 2017, foi a primeira vez que eu comecei a usar o social selling, as redes sociais para vender de uma maneira mais
ativa. Mas a passiva é aquela que você gera conteúdo e as pessoas vêm até você. É muito legal você ter a musculatura da venda passiva. Geração de conteúdo é uma das estratégias mais fortes para você, entre aspas, convidar as pessoas para entrar dentro da sua lojinha online, por meio de um conteúdo relevante, que muda a vida das pessoas, é transformador em torno da solução que você oferece. Então, isso é muito importante. Agora, de maneira passiva, que é o reforço agora nessas 4 etapas, vou falar da primeira. Mapeie o seu cliente. Primeiro, qual que é a rede social que ele usa? Onde que ele mais está? Qual que é mais eficiente? Por exemplo, se você vende business to business, B2B, LinkedIn é muito eficiente, tem essa característica. Agora, não, eu vendo ali, o Instagram é muito eficiente. Então, primeiro mapeie o seu cliente. Saber quem ele é, obviamente, é fundamental, e para você definir onde ele está. Então, esse é o primeiro passo. 2, inicie um relacionamento genuíno e verdadeiro. Se interesse pelas pessoas. Grava isso. As pessoas não se importam com o que você sabe até elas perceberem que você se importa com elas. Eu acho que esse tchan, que aí envolve um pouco mais da arte da venda. Vendas é uma mistura de ciência e arte. Ciência é técnica. Arte é essa coisa da sensibilidade. Tá? Dessa parte mais comportamental, essa parte mais soft skills da venda. Então, as pessoas não se interessam pelo que você sabe até elas perceberem que você se interessa com elas. Então, por isso que quando você recebe um spam, você não tem aderência, porque você percebeu, cara, esse cara nem se importa comigo, o que eu quero saber o que ele está falando? Por isso que a margem de eficiência é baixa, quando não tem nenhum interesse na frente. Então, se relaciona com a pessoa, sabe? É uma pessoa que tem as características de quem compra de você, vai verdadeiramente entender qual que é o momento atual, veja as postagens, veja pontos em comum, veja se ele mostrou alguma dor, alguma necessidade, algum ponto que tem um contato entre você. E essa primeira abordagem tem que ter um grande foco: criação de vínculo e confiança. Vendas, principalmente social selling, você precisa construir uma ponte de vínculo e confiança. Não significa que você tem que ficar conversando com a pessoa no Instagram durante 3 meses, não é isso. Mas saber que a oferta ele tem que vir depois de uma pequena ponte de confiança ser construída. Nós odiamos spam porque é uma oferta feita sem a menor construção de vínculo, relacionamento ou confiança. Por isso que é uma estratégia de eficiência baixíssima, que tem até um desgaste da marca quando uma empresa ou uma pessoa faz isso. Obviamente, cada um tem a sua estratégia, mas há um desgaste. Por quê? Oferta sem a construção prévia de um vínculo e um relacionamento. Então, às vezes você identificou, aí você viu que a pessoa relatou que está no momento assim, ou está buscando assado, viu um ponto em comum, viu uma curiosidade, você coloca esse ponto em comum, ou seja, engaja de maneira genuína, cara. De maneira genuína, e isso vai ser uma ponte fundamental e essa etapa não pode ser pulada. Utilize as ferramentas da rede social para encontrar essas pessoas. Mapeou que é nessa rede social que ela utiliza. Sabe que o grande objetivo é você construir essa ponte de vínculo. Utilize as ferramentas da rede social, você pode colocar palavras-chave. Por exemplo, você vende, sei lá, produtos de beleza. Você consegue saber exatamente agora quem está colocando uma hashtag, por exemplo, pele, ou, por exemplo, a palavra beleza, ou geralmente esse cliente, esse potencial cliente, quem que ela acompanha numa rede social? Puxa, ela acompanha uma maquiadora, ela acompanha um perfil de beleza, ela acompanha um perfil de moda, pô, você vende produto nutricional, pô, que legal, pô, você vende serviço para arquitetura, geralmente segue o perfil tal. Então, use esses elementos para você, obviamente, encontrar as tribos. Encontrar as tribos é fundamental. E cada rede social tem esses elementos, às vezes você vai ter que investir um pouco, mas rede social ela tem um fundamento. Elas partem dos princípios que elas são práticas de usar, porque são utilizadas por bilhões de pessoas. Pessoas que têm muita instrução, pouca instrução. Então elas não têm um nível de complexidade tão alto. Então, fuça, aba de pesquisar. Então isso é muito legal porque você tem que se colocar num ambiente onde essas pessoas estão. Comunidade, perfis em comum, então palavras-chave. Isso é só uma maneira de você encontrar esses semelhantes que você busca. Gere confiança antes de fazer a venda, esse é o passo número 3. Então, ao primeiro sinal que você gerou confiança, e obviamente, saiba que quanto maior o nível de complexidade daquilo que você vende, mais exigência de ser confiança.
E aí, você tem que fazer essa importação para o teu mundo. Às vezes, se você vende algo que tem um nível de complexidade maior, então você sabe que você vai ter que gerar mais confiança. Se você vende uma coisa simples, que as pessoas estão sempre buscando, não tem um nível de complexidade, as pessoas não precisam entender muitas coisas, um nível de entendimento mais baixo, por exemplo, você vende, sei lá, água, tem um exemplo besta. Mas não tem um nível de complexidade para quem vende água. Eu sei o que é água, sei o que ela faz, o que ela resolve, qual que é o gosto, sei mais ou menos quanto custa, sabe? Então é diferente. Então, se você tem um nível de vendas que chama vendas complexas, saiba que a exigência de confiança vai ser maior. Então, se você tem uma venda mais simples, vai precisar ser menor. Mas é importante ter. E depois dessa confiança construída, aí sim você pode fazer a sua oferta. E o quarto ponto é a consistência. Nas redes sociais, social selling não é você testar 1, 2 dias e não deu certo ou deu certo. A consistência, porque às vezes relacionamentos estão sendo criados agora e a venda vai vir só daqui 3 meses, só daqui 6 meses. Você já vendeu, por exemplo, você vendeu nesse último mês, nesses últimos 2 meses, para pessoas que você conheceu há 1 ano atrás? Pessoas que você, sei lá, você teve um primeiro contato há 6 meses atrás? Então, você colocar como uma atividade cotidiana esse social selling, né? Essa interação nas redes sociais visando vendas, mas sabendo que o fundamental é essa construção de confiança prévia, é uma coisa que no curto, médio e longo prazo vira uma bola de neve. Primeiro, a sua musculatura aumenta, a sua capacidade de relacionar aumenta, a tua habilidade de criar conexão. Conexão no social selling é fundamental, que é o núcleo da venda. A coisa do se importar, ponto em comum, perguntar mais a respeito, ver, ouvir o que as pessoas estão falando e criar um assunto em relação ao interesse dela, isso tudo é o núcleo da venda. Mas a consistência vai ser mãe na hora de você colher grandes frutos. Então, seja consistente porque vale a pena. Ponto de atenção aqui agora para a gente finalizar. Vou até ler para vocês isso que eu trouxe para você sair com isso fresco na sua cabeça. Ó, o princípio do social selling é relacionamento. Portanto, valorize o contato com o cliente. Atrai ele para o seu perfil e tenha um conteúdo relevante e visualmente agradável. Quanto é importante a parte visual nas redes sociais, né? Uma boa foto no seu perfil, né? Uma foto que transpareça realmente quem você é, aquilo que você quer passar. Cara, foto tem cheiro. Tem cheiro de confiança, tem cheiro de alegria, tem cheiro de profissionalismo. E o inverso também. Tem gente na rede social transparece uma pessoa que não é e que não deveria ser. Às vezes você tem uma foto de péssima qualidade, cara, todo bagunçado ali, com uma lata de cerveja e você vende saúde. Então, é importante você preparar as suas redes sociais para relacionamentos. É que nem você vai receber pessoas no seu escritório. Pô, seu escritório tem que estar arrumadinho, cara. Você tem que estar bem, tem que estar bem apresentável. Que ele tem que se comunicar, é a sua casa ali, né? É a sua casa online, é o teu cartão de visita. Então, o teu cartão de visita ele tem que transparecer aquilo que é você, que é aquilo que é a sua solução, ou o que você quer que os outros percebam, né? Porque você acaba sendo as pessoas precisam comprar você antes de comprar aquilo que você vende. E lembra, marca não é o que você diz, é o que os outros percebem. Então, você tem uma estratégia para as pessoas te perceberem assim, é sempre muito eficiente. Então, isso tem que estar, essa atenção tem que estar ligada, esse radar tem que estar máximo, que eu tenho certeza que você aplicando tudo que a gente trouxe nessa aula, a sua musculatura de social selling, de prospectar e vender nas redes sociais só vai aumentar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula tanto quanto eu e espero te ver numa próxima. Tchau!